Você já deve ter percebido que o processo de espiritualização das pessoas está mais acelerado. Já percebeu isso? Você sabe por que isso está acontecendo? E você sabe que para o processo de espiritualização acontecer, são precisos conhecimentos, inclusive a fluência na linguagem de quinta dimensão. Você sabe que linguagem é essa? Se você não sabe que linguagem é essa, não está muito antenado, eu vou te convidar a ficar aqui comigo, porque começa agora o programa Frequência Vital Siriana. O programa que está aqui com você toda terça-feira, 3h30 da tarde, para trazer a expansão da consciência, para elevar a sua frequência, para que você crie a vida que você tanto merece viver. Seja muito bem-vindo, eu sou Carol Surianon, sou mentora, palestrante, escritora, terapeuta e, acima de tudo, especialista em cura energética e uma representante do Conselho de Nebadon, o conselho do nosso universo. Uma siriana aqui que vos fala, neste corpo humano, com esta consciência, trazendo para você todas as informações que eu capto e que me passam para que você também possa ter conhecimento. Então, seja muito bem-vindo. Eu quero dizer para você que se você não está muito familiarizada, todas essas coisas que eu falei, principalmente de como que a gente cria a nossa realidade, né? Como é que elevar a nossa frequência, como que expandir a nossa consciência faz com que a gente tenha uma vida melhor, eu te convido a ir lá no meu YouTube e assistir os programas anteriores, tá? Tem muitas aulas importantes que vão fazendo uma cadência de informação para que você possa se empoderar, se apropriar e também se autoconhecer. Porque, gente, o primeiro passo para a gente poder dar uma transformação na nossa vida é a consciência. Se a gente não sabe o que a gente precisa transformar em nós, a gente realmente não sabe o que, não tem como fazer as mudanças necessárias. Então, vai lá no meu YouTube, dá uma olhadinha também no Instagram, tem muita informação legal, as pessoas perguntando, eu respondendo dúvidas das pessoas, ou seja, a dúvida dos outros pode ser a sua dúvida. E como é que você me acha no Instagram, no Facebook, no YouTube? Tudo pelo meu nome, ok? Carol Surian On. E eu sei que é um nome diferente. Surian On é o nome da minha mentora siriana. E eu vou soletrar para você como é escrito. Carol com C normalmente. E o Surian On é S-H-U fazendo o Su, R-Y-A-N, Suryan. E depois o mantra O-M, mantra Om, porque sim, precisamos mantrar muito, muito mesmo, para elevarmos a nossa frequência e para que a gente possa realmente viver uma expansão consciencial e então nos adequarmos a essa nova sintonia da Terra, que é justamente o que nós iremos falar no programa de hoje. Você está sintonizado com a nova frequência da Terra? Você sabe que a Terra tem frequência? A Terra é um ser vivo chamado Gaia, o qual emana energia, assim como qualquer ser vivo. Tudo que existe é energia, é feito de átomos, vibra, e esta vibração tem uma frequência própria. A frequência da Terra se elevou nos últimos anos e passou de um estado de terceira dimensão para quinta dimensão. E por conta desse processo dela de evolução própria como um ser vivo, nós aqui estamos passando por um momento onde estamos sendo convidados a fazermos o mesmo conosco. Cada um de nós está sendo convidado, através da frequência da Terra, né, um empurrão na gente, a fazer esse processo de expansão consciencial e de elevação da nossa frequência. Então, por isso que, na verdade, nós estamos assistindo de camarote um fenômeno lindo, que é esse fenômeno de espiritualização em massa, o despertar em massa que está acontecendo. Sim, há muita gente dormindo ainda, mas há já bastante despertos, graças a Deus, e é justamente esses despertos que aportam uma luz tão imensa e tão gigante que não para em si e que aonde essa pessoa vai, desperta de si, desperta da própria essência, já consciente, né, do que veio fazer e o que é necessário para atingir ainda mais níveis conscienciais expandidos, que por onde ela passa, ela vai plantando sementes, ela vai tocando a energia dos outros com gentileza, com amorosidade e despertando nos outros. Você já reparou que às vezes a gente encontra uma pessoa que você olha para essa pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa é linda, e você não sabe dizer muito bem por que ela é tão linda, mas que você olha para ela e fica meio embasbacado, você fala assim, nossa, essa pessoa tem um tchan, um quê,
Já reparou nisso? E às vezes o atributo não é nem uma beleza física. O que que é? Do que a gente está falando aqui? A gente está falando da aura dessa pessoa, da energia dessa pessoa. A energia dessa pessoa é tão expandida, é tão forte, que ela capta os olhares de todas as pessoas. É diferente dos demais. Então, o convite agora é para que nós, cada um de nós, sejamos essas pessoas. Para que onde a gente vá, a gente multiplique a luz que está dentro de nós, para que os outros possam olhar para a gente e falar: essa pessoa tem algo especial, essa pessoa transmite uma luz gostosa, é bom estar com esta pessoa. Esse é o nosso chamado. E tudo isso, quando isso começa a acontecer, mesmo que a pessoa esteja de uma forma inconsciente dentro do processo de espiritualização, ela já está fazendo consigo essa transformação, porque ela já está emanando amor, ela já está emanando uma energia que está conectada a altas vibrações. Esta energia que se conecta a altas vibrações é o que conecta com a nova realidade da Terra, a realidade de quinta dimensão. E o que que é? Vamos desmistificar um pouco o que que é a quinta dimensão, né? A quinta dimensão é uma dimensão onde as coisas, onde existe menos polaridades, tá? Onde a polaridade, né, o bom e o mal, o certo e o errado, eles existem, mas existem de uma maneira muito mais sutil, onde a qualidade de amor, onde a energia de amor, de respeito, de empatia, de paz, de harmonia, prevalecem perante o todo. Ou seja, um local onde a gente vai ter muito mais facilidade, né, interna, organização interna de viver com mais harmonia. Mas que para que a gente consiga viver nesta dimensão, a gente precisa aprender algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa aprender é quem nós somos. Esse é o fator fundamental. Quem sou eu? Eu não sou esta experiência que eu estou vivendo, não sou Carol. Quem sou então? Existem alguns experimentos, algumas exercícios que podem ser feitos que ajudam nesse processo, né? Eu realmente faço isso durante as alquimias, a alquimia Chavron, que são os processos de desenvolvimento mediúnico que eu toco com as pessoas, favorecendo com que elas vão se encontrando. Esse processo de se encontrar e de se conhecer está muito vinculado ao conhecimento e acesso aos nossos mentores. A gente começa a elevar a nossa frequência e se conectar, se sintonizar aos mentores, receber ajuda deles, receber informações que vêm deles, e ao passo que a gente vai recebendo essas informações, nós vamos elevando a nossa frequência, se conectando a outros, e assim o processo vai acontecendo. Até que a gente consiga alcançar a frequência, dar picos de frequência tão elevado que consegue encontrar a frequência do nosso eu superior. Nesse momento, você tem um breve deslumbre de quem você é. Ter a consciência de quem você é dentro deste universo, que é o nosso universo Nebadon, facilita a gente a compreender o que a gente veio fazer aqui nessa experiência terrena e inclusive o que a gente faz em outras experiências e outras realidades, ou seja, abrindo, expandindo a nossa consciência imensamente para compreender muitas vezes que por vezes eu estou recebendo aqui informações, energias que não dizem respeito a esta realidade, que dizem respeito a outras realidades, ou que não dizem respeito a essas dimensões, dizem respeito a dimensões muito elevadas, mas que quando eu consigo desacelerar a minha mente, esvaziar a mente, ou seja, colocar a mente a serviço do ser que eu sou, eu consigo começar a captar todas essas informações. Isso que a gente chama de mediunidade. Entretanto, a mediunidade é um processo natural e em comum a todos os seres humanos. E o processo, inclusive, de se calibrar a quinta dimensão envolve o despertar mediúnico. Se você não está despertando a tua mediunidade agora, você está paralisado no tempo, impedindo o teu processo e a tua evolução. Por que eu estou dizendo isso? Porque seres de quinta dimensão e acima possuem uma linguagem em comum. Que linguagem é essa?
é a linguagem da energia. Lá, né, quando você vai conversar com esses seres, entra em contato com eles, a maioria de nós fala, eles conversam por telepatia. Alguns conversam por telepatia de fato, mas eles conversam por telepatia conosco, quando nós ainda não sabemos interpretar as ondas energéticas, porque a linguagem de quinta dimensão adiante é, na verdade, a leitura da energia. A leitura da energia é o quê? Se não o que nós chamamos de mediunidade. A capacidade de interpretar tudo que nos chega, a onda de energia que nos chega, de interpretar, inclusive, que o que está sendo dito é verdade ou não, é verídico ou não, ou o que tem por trás de toda aquela informação verbal, ou o que tem por trás de todo aquele sorriso que a pessoa demonstra, e você consegue captar a energia da pessoa, compreender o que está acontecendo. Esta é a linguagem de quinta dimensão. Por que esta é a linguagem de quinta dimensão e diante? Porque essa linguagem não existe mentiras, só existe verdade, só existe o que é. A pessoa pode falar para você o que quiser, entretanto, a verdade sempre será revelada. Vocês já perceberam agora que de uns tempos para cá, de uns anos para cá, as verdades estão sendo reveladas em todos os âmbitos, né? Dentro da política, dentro da economia, dentro da nossa casa, dos nossos lares, do nosso trabalho, tudo está sendo revelado. Algumas coisas escancaradamente, outras coisas de forma mais velada, mas mesmo assim sendo reveladas. Por que isso? Porque essa transformação planetária, pensa que a Terra, né, nos dá moradia, nos dá condição de vida, nos dá o ar que nós respiramos e ela nos envolve com a energia dela. Então, este substrato energético fica pairando entre nós. Por isso a verdade está começando a vir à tona e continuará cada vez mais. E aí eu digo para você, qual é a verdade primordial? Já parou para pensar? Não é a verdade que você fala para o outro, mas é a verdade que você sente dentro do teu coração, que tem a ver com quem você é de verdade. Então, aqui já vem um chamado para vocês, de que se você ainda não está falando a verdade para você mesmo, se você não está abrindo espaço para que você possa ter conversas sinceras, conversas profundas com você mesmo, você está perdendo tempo. E eu tenho que te dizer que a partir do momento que você desencarnar, deixar esse corpo físico, se a sua consciência não estiver conectada, vibrando nesta quinta dimensão, nessa frequência mais elevada, você será realocado para um outro planeta. Porque aqui não mais encarnarão ou viverão pessoas, seres, consciências de terceira dimensão para baixo. Nesse momento, nós ainda estamos fazendo um expurgo, a Terra ainda está fazendo um expurgo, se livrando, podemos dizer de uma maneira bastante grotesca, mas real, de parasitas, que para ela funcionam como parasitas, onde, imagine, ela vivendo numa consciência mais elevada, numa frequência mais elevada, sendo povoada por seres e consciências mais densas e mais primitivas. Funcionam como parasitas, certo? Então, nesse momento, ela está ainda fazendo o expurgo, né? Há muitas consciências, muitos seres elevados de todo o universo trabalhando em conjunto para que esse processo de transformação, de transmutação aconteça. E agora, as informações que chegam para mim e muitos outros médiums o tempo urge. Vamos cada vez mais sintonizar, despertar e revelar a verdade para que as pessoas compreendam a necessidade de parar, de se olhar, de sentir-se, de depurar-se e de então escolher vivenciar a vida de outra maneira. A vida de outra maneira simboliza uma vida que tem muito mais harmonia dentro de si, que tem muito mais verdade, e a verdade começa a compreensão de quem se é, ao exercício do que veio fazer, o quanto esse exercício desse propósito está manifestando evolução e desenvolvimento para os demais. Parou para pensar sobre isso?
Quanto você está contribuindo para isso? Quanto você está desperta dentro do teu coração, desperto dentro do teu coração, a ponto de estar iluminando e estar transbordando essa luz para os demais? Então, eu venho aqui fazer uma convocação para você. Se você ainda não sabe quem você é de verdade, qual é o seu propósito, qual é a tua conexão? Se você não tem conexão com seus mentores, ou tem e ainda não está muito forte, se você não conhece o seu eu superior, dedique o seu tempo a isso, porque eu tenho que te dizer uma coisa: nada mais do que você vivencia nesta experiência vai embora junto com você. Você não vai levar nenhum bem material, você não vai levar nenhum ente querido. Aliás, tudo isso que a gente vive não passa de uma grande holografia. Os papéis familiares que nós vivemos, inclusive, são ilusões, para não falar mentira. Eu ia falar mentira, eu falei, é meio pesado, mas não deixa de ser. Os laços amorosos, eles existem e permanecerão. Os papéis que nós exercemos, não. Por isso, o que eu estou falando aqui é, olhe para a sua própria vida, para o seu processo de evolução. Outra pessoa, o seu ente querido, ou qualquer outra pessoa, não pode e não poderá fazer isso por você, não poderá fazer esse processo por você. Só você sabe das suas dores, da profundidade das suas dores, dos seus traumas, de tudo que você precisa desapegar, porque esta é a verdade. Somos seres doutrinados para sermos apegados. Por quê? Porque a nossa mente, essa subconsciência que nos habita, essa subentidade que nos habita, é programada para quê? Para repetir, 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 repetir. E nessa repetição, isso gera o quê? Apego. Percebam qual é a única forma de eu sair da repetição, desse ciclo que fica rodando, 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 é ir para o centro. Esse centro é o quê? É a minha essência divina. É quem eu sou em verdade, em amor, em conexão. Quando eu paraliso essa atividade mental e centro, e aí eu preciso ter esse caminho interno bem estipulado, por isso o desenvolvimento mediúnico é tão importante na atualidade e as pessoas não estão falando sobre isso. Elas não estão falando, elas estão falando, você precisa ascender, você precisa estar em quinta dimensão, você precisa isso e aquilo, mas não estão dando o caminho. E eu estou aqui te falando qual é o caminho. O caminho é você despertar o médium que existe em você. Porque através disso, desta conexão, que você vai descobrir quem você é de verdade. Então, o processo de desenvolvimento mediúnico precisa acontecer ontem, não é nem hoje, é ontem, precisa já estar acontecendo. E aí eu quero tirar aqui, desmistificar aqui. O que é um processo de desenvolvimento mediúnico? Nossa, Carol, mas quando eu vou no centro, eu não me identifico com aquilo. Não tem nada a ver com o centro. O desenvolvimento mediúnico, cada um tem um canal mediúnico mais acirrado. Algumas pessoas são muito sinestésicas, sentem, né? Outras pessoas veem a evidência, outras pessoas escutam, outras pessoas têm tudo. Umas pessoas psicografam, outras pessoas incorporam, sim. Mas o que a gente faz, no desenvolvimento mediúnico que eu falo, e que eu preconizo e desenvolvo nas pessoas, o canal nunca é incorporar, nunca é escrever. Se isso for do caminho da pessoa, irá se manifestar. O canal é essa pessoa perceber e aprender a ler e falar a linguagem da energia. É este desenvolvimento mediúnico que ela precisa, porque ela fazendo isso, para ela entendendo a energia, ela precisa ir se desapegando de muitas coisas que aprendem. E nesse processo a gente precisa sim fazer trabalhos para depuração energética, com toda certeza. A gente precisa se desfazer, então aqui apometrias, o Ascension que eu realizo, a minha equipe realiza, que agora eu também tenho junto comigo a Aline, terapeuta, que faz os trabalhos de Ascension para ambientes, porque os ambientes também interferem diretamente na nossa energia, podendo nos elevar ou podendo nos minguar a energia, drenar, adoecer. Há casas que adoecem as pessoas, acreditem.
tá? Então, por conta de tanta demanda, eu estou criando aí uma equipe que é muito abençoada e muito potente para poder fazer esses trabalhos. Então, as pessoas precisam se entender que nesse processo de elevação consciencial, a abertura consciencial para eu entendendo cada vez mais coisas, ou eu vou ter um mentor aqui que vai trazer isso para mim e que, ao mesmo tempo que está trazendo para mim, está facilitando com que eu mesma consiga canalizar essas informações. Porque não adianta de nada você ter um mentor que traz informação pronta para você e não te prepara e não te ajuda para que você mesmo seja o canal. Daqui para frente, todos nós precisamos entender que somos o canal, que temos essa força, que temos esse poder e esta capacidade. Todos os meus alunos, né, que fizeram mentoria Soul SA e que agora já estão no Master, né, Nebadon Master, que virou uma formação, eles já têm esse desenvolvimento, eles vão criando esse processo através das sintonizações. As pessoas que passaram comigo dentro da Alquimia Chavron, mais ainda, porque eu pego na mão, na Alquimia Chavron é o próprio desenvolvimento mediúnico, pegando na mão, ajudando essas pessoas a serem o canal que elas vieram ser, a perceberem o canal que elas são, a perceberem que canal é mais forte nelas, a perceberem o que fazer com que tudo que elas sentem e, o mais esplêndido de tudo, a perceberem tudo que elas estão canalizando e começando a oferecer para a humanidade, além, ou seja, olha o processo de multiplicação que isso se dá. E o que você está fazendo para estar multiplicando a tua força, a tua luz? Eu te pergunto, se você não está ainda, bora, 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 não tem mais tempo, gente. Eles falam aqui abertamente para mim, eles falam assim, Carol, você precisa falar abertamente para as pessoas que não há mais tempo, que elas precisam se conectar com os mentores, porque através dessa conexão é que elas vão aprender, elas vão se depurar, elas vão se preencher, elas vão se conectar e elas vão explodir. Então, este é o processo. Cada um veio aqui fazer algo muito único, muito singular. Dentro da minha missão, a minha missão é despertar o outro e capacitar este outro para que ele então possa se despertar e despertar os demais. Todos nós viemos fazer isso nesse processo de transição. Isso que despertar os demais de alguma forma. Eu estou fazendo isso de uma forma muito explícita, mas você e muitas outras pessoas fazem isso de uma forma mais recatada, sem precisar falar, somente andando por aí com uma frequência elevada, porque a frequência elevada toca o outro e faz com que o outro se eleve também. Tudo na vida é energia, e a energia tem uma lei dentro, né, dos processos energéticos, quem tem mais doa para quem tem menos. Então, se eu estou elevada e eu passo por alguém que está aqui embaixo, esse processo vai de equilíbrio, né, porque a lei do universo é equilíbrio, vai acontecer. E aí, a minha questão aqui para você é, quando você doa energia, porque você está fazendo um propósito de ajudar o outro, inclusive, você sabe se recalibrar para voltar? A maioria das pessoas não sabe. E como é que você vai aprender isso? Dentro desse processo de expansão. Quando você começa a compreender que você veio fazer isso e começa a compreender também que a saúde da tua energia, a tua cura energética, ela primeiro, ela determina a forma como você vive a tua materialidade, ela determina a forma como você sente, a forma como você pensa, a forma como você se relaciona, mas fundamentalmente ela também determina todo o acesso que você tem. Ou seja, você precisa ter controle, entre aspas, né? As rédeas, na verdade, eu gosto mais desta palavra. As rédeas da sua vida, da tua energia na sua mão. Porque se você sair doando, 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 e não souber como se reabastecer, não tiver ferramentas para se abastecer, você vai acabar ficando vazio, a outra pessoa vai ficar ótima e você vai ficar meio vazio. E é justamente isso que a gente faz dentro de toda a formação Nebadon Mastery. Por quê? Porque dentro da formação há um processo, primeiro, de transformação consciencial e de despertar para entender, uau, eu faço parte desse processo de evolução. Então, a minha energia conta para todos. Que lindo! Expande essa consciência.
começa o processo de reconexão da pessoa, primeiro com quem ela é, depois com os mentores, depois com o eu superior dela, depois com o propósito dessa pessoa, o oferecimento desse propósito. Em seguida, a pessoa começa a receber um monte de ferramentas de limpeza, de cura, de expansão e muitas outras ferramentas, conexão com os membros do conselho do nosso universo, os membros do conselho dos 7 chakras sagrados do nosso universo, a pessoa começa a se conectar com esses membros que são poderosíssimos. E com isso ela começa a ter ferramentas nas mangas, na vida dela, que ela começa a utilizar para primeiro se autorregular, se preencher, se nutrir e então participar do processo de evolução planetária, que não é só o planeta, são todos os outros, são todos os nossos irmãos humanos, toda a população que tanto precisa de ajuda. Então, a maioria das pessoas pensam, quando elas veem assim uma formação, elas falam assim: "Ah, é uma formação para a pessoa que vai trabalhar com isso". E eu falo: "Não. Essa formação é a formação do novo humano, a formação do humano de quinta dimensão. É para isso que ela serve. E assim como eu estou fazendo isso, há muitos seres, outros seres aqui encarnados estão fazendo isso também, mas às vezes não de uma forma tão explícita, tão clara, ou então deixando claro para as pessoas. A formação é, na verdade, uma capacitação e uma reconexão com quem você é lá em cima, te empoderando de poderes, de força e de consciência que já são seus e que estavam adormecidos. E tudo isso promove toda uma mudança energética em você e uma mudança nas suas bases celulares, na base das suas células, da energia celular e também na tua base, no teu DNA, transformando esse DNA de carbono para o cristal, necessário para se viver em quinta dimensão, ou seja, um processo extremo de cura e de evolução. E eu quero te convidar a fazer parte disso. Se você se interessou, se sentiu o seu chamado, entra lá no meu site carolsorianon.com e dá uma olhadinha na formação Nebadon Mastery. Espero que vocês tenham um excelente caminho, um beijo no coração e até a próxima. Gratidão.